o contexto histórico da arte barroca no Brasil e em Portugal. A arte barroca teve origem na Itália no final do século XVI, espalhou-se por todo o continente europeu e posteriormente nas suas colônias, incluindo na América Latina. Seu surgimento colidiu bastante com os avanços históricos e sociais. A reforma protestante e a contrarresposta foi algo que influenciou diretamente na arte barroca. A reforma protestante foi iniciada por Martim Lutero em 1483 a 1546. O teólogo que criticava certas práticas da Igreja Católica com uma venda de indulgências. Revoltado, Lutero escreveu um documento que passaria à história com o nome de 95 Teses, para seus alunos debaterem na aula. Ali questionava o poder do Papa e a eficiência das indulgências. Inicialmente, a Igreja Católica tratou a questão como uma discussão teóloga entre universitários. No entanto, graças à difusão da imprensa e das ideias de Lutero circulavam rapidamente. Por isso, em 1520, o Papa Leão X exigiu a retratação de Lutero, que se negou a fazê-lo. No entanto, seguindo o imperador Carlos V, convocou a Dieta de Worms, uma reunião dos principais germânicos que considerou o monge de herege. Embora perseguido por suas ideias, a parte da nobreza alemã começou a simpatizar com Lutero. Tratava-se da pessoa que também queria a renovação da Igreja Católica. No entanto, o imperador Carlos V não admitia a desistência em seus domínios e começou a empreender guerras contra aqueles que o apoiassem, os luteranos. Os conflitos só terminaram em 1555 pela Paz de Augsburgo. Este acordo determinava em cada governante dentre o Sacro Império poderia escolher a sua religião e seus súditos. Já a Contra-Reforma ou Reforma Católica é o conjunto de ações da Igreja Católica que tomou para se renovar. Com as mudanças provocadas na transição da Idade Média para a Idade Moderna, os católicos desejavam uma espiritualidade mais interior e uma igreja menos corrupta. As ideias humanistas e científicas criticavam o modo de vida de cada parte do clero e questionavam os dogmas cristãos. Isso exigia uma resposta da Igreja Católica. Desta maneira, surgiram pensadores como Esmero de Rotterdam, Teresa d'Ávila e Vicente de Paulo, entre outros, que defendem uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder. Como resultado, haverá uma grande reforma nas ordens religiosas, congregações como os jesuítas e os vicentianos, voltados para a educação e acolhimento dos pobres. A Reforma Protestante modificou a religião cristã e política europeia. É importante ressaltar que a intolerância e a perseguição religiosa ocorreu tanto nos países de maioria católicos quanto nos países protestantes. No campo político, onde se a Reforma Protestante triunfou, o Estado passou a ter influência na Igreja, podendo interferir no seu funcionamento, em alguns casos, como na Inglaterra ou na Suécia. Os monarcas passaram a ser bem os chefes da Igreja Nacional. Por sua parte, a Igreja Católica passou por uma transformação. Deu-se mais atenção à formação e à modalidade do clero, ao ensino da doutrina e valorização da vida religiosa voltada à educação e os cuidados dos enfermos. Segundo tópico é as guerras e os conflitos. O período barroco coincidiu com várias guerras e conflitos, como a Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648,
que envolveu muitas potências europeias. Esses eventos influenciaram a produção artística, refletindo tensões e traumas. A exploração e a colonização. Durante o auge barroco, houve intensas explorações e colonizações em novas terras. Isso levou à disseminação da arte barroca para as colônias, incluindo na América Latina, onde assumiu características locais e distintas. Inovações tecnológicas. O período barroco também testemunhou avanços significativos nas ciências e nas artes, como a invenção do telescópio por Galileu Galilei, que teve um impacto na forma como as pessoas percebiam o universo. Globalmente, o barroco foi uma resposta artística às complexidades da época, refletindo as mudanças sociais, políticas e religiosas que ocorriam na Europa e além. Sua influência perpetuou por séculos, moldando a paisagem cultural e artística em um mundo todo. Agora eu vou falar sobre os principais aspectos da literatura barroca, tanto brasileira quanto portuguesa. Eu dividi em 5 tópicos, os 5 mais principais e marcantes. E agora eu vou falar um pouco sobre o contraste entre o divino e o humano. A literatura barroca explorava a dualidade entre o sagrado e o profano, retratando a luta entre o pecado e a salvação. 2. Uso das figuras de linguagem. Os escritores barrocos utilizavam recursos como metáforas, hipérboles e antíteses para criar uma linguagem elaborada e expressiva. 3. Expressão de sentimento contraditório. A literatura barroca refletia a angústia do ser humano diante das contradições da vida, como a fragilidade da existência e a busca pela transcendência. 4. A valorização da religião. A fé religiosa era um tema central na literatura barroca, que exaltava a devoção, o amor divino e a luta contra os pecados. E 5, por último, a linguagem rebuscada. Os escritores barrocos buscavam uma linguagem ornamentada, com o uso de jogos de palavras, invenções satânicas e vocabulário culto. Esses são apenas alguns dos aspectos principais e marcantes da literatura barroca, tanto brasileira quanto portuguesa, mas existem muito mais. Jorge Leal Amado de Farias, nascido em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, Bahia. Ele foi um famoso muito reconhecido pela sua escrita aqui no Brasil, e ele foi um dos maiores autores mais adaptados para o cinema e o teatro e também a televisão. Manuel Maria Barbosa do Bocage foi nascido em 15 de setembro de 1765. Ele foi um dos maiores poetas nacional português e possivelmente o maior representante do arcadismo lucianato. Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Filho de pais humildes, seu pai, Francisco José de Assis, era pintor de paredes, e sua mãe, Maria Leopoldina Machado de Assis, era lavadeira. Machado ficou órfão de mãe muito cedo, e por isso foi criado com sua madrasta. Possuindo poucos recursos para estudar, mesmo assim, com apenas 14 anos, publicou o soneto A Ilma, a Senhora DPJA, no Periódico dos Pobres, de 3 de outubro de 1854. Em 1855, seu poema Ela é publicado na revista Marmota Fluminenses. Fascinado por livraria e tipografia, em 1856, tornou-se aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. 2 anos depois, em 1858,
já era revisor no Correio Mercantil e, em 1860, redator do Diário do Rio de Janeiro, cargo que aceitou a convite de Quintino Bocaiúva. Machado escrevia para a revista O Espelho, a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias. O primeiro livro que publicou foi a tradução de Queda que as mulheres têm para os tolos. Em 1864, com 25 anos, publicou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas. Foi censor teatral em 1862 e, em 1867, foi promovido a ajudante de diretor de publicação do Diário Oficial. Em 1869, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, senhora portuguesa, que lhe ajudou na revisão dos livros e com quem esteve casado durante 35 anos. Em 1872, publicou Ressurreição, o seu primeiro romance. Em 1873, tornou-se o primeiro oficial da Secretaria de Estado de Ministério da Agricultura, Comércios e Obras Públicas. Continuou escrevendo em jornais e revistas. Seus escritos eram publicados em folhetins, de seguida, tornando-se livros. Foi o que aconteceu com uma de suas obras-primas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado no livro 1881. Entre 1881 e 1897, publicou Crônicas na Gazeta de Notícias. Com outros intelectuais, fundou em 1896 a Academia Brasileira de Letras, tendo sido presidente no ano seguinte. Carolina foi a mulher ideal para Machado de Assis. Esgotado pelo intenso trabalho de escritor e funcionário público, Machado sofria de epilepsia, e a esposa ajudou-lhe não só nas revisões, como cuidando dele. Sempre doente, e para aumentar seu sofrimento, em 1904 morre sua mulher, auxiliar e companheiro. Em sua homenagem, Machado escreve o poema A Carolina. Em 1908, licenciado das funções públicas, mesmo debilitado, escreveu seu último romance, Memorial de Aires. Participou do projeto de criação da Academia Brasileira de Letras, sendo eleito seu presidente em 28 de janeiro de 1897, cargo ocupado por mais de 10 anos. No dia 29 de setembro de 1908, Machado de Assis faleceu em sua casa, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer. Publicado pela primeira vez em 1899, Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis e confirma o olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Também a temática do ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, provoca polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura brasileira, Capitu. Dom Casmurro foi adaptado para os quadrinhos por Felipe Greco e Mário Cal. O livro, publicado pela editora Dervir, ganhou o Prêmio Jabuti em 2013, nas categorias Livro Didático e Paradidático e Ilustração. O troféu HQ Mix, em 2014, na categoria Adaptação para os Quadrinhos. Dom Casmurro conta a história de Bento Santiago, Bentinho, apelidado de Dom Casmurro por ser calado e introvertido. Na adolescência, apaixona-se por Capitu, abandonando o seminário e com ele os desígnios traçados por sua mãe, Dona Glória, para que se tornasse padre. Casam-se e corre tudo bem, até o amor se tornar ciúme e desconfiança. É esta a grande questão que magistralmente Dom Casmurro expõe ao longo de 148 capítulos. A dúvida que paira ao longo de toda a obra sobre a possibilidade de traição de Capitu, agravada pela extraordinária semelhança do filho de ambos, Ezequiel, com o grande amigo de Bentinho, Escobar. Um dos trechos mais conhecidos de Dom Casmurro é: "É pecado sonhar? Não, Capitu,
Nunca foi. Então, por que essa divindade nos dá golpes tão fortes de realidade e parte nossos sonhos? Divindade não destrói sonhos, Capitu. Somos nós que ficamos esperando, ao invés de fazer acontecer. Oi, gente! Eu agora irei falar sobre a peça A Farsa de Inês Pereira, que foi produzida por Gil Vicente, né? Ele que foi um grande dramaturgo em Portugal e o mais renomado. E essa peça ela foi apresentada pela primeira vez a Dom João II no ano de 1552, né? Mas por que essa peça surgiu? O gatilho, podemos dizer, inicial para o surgimento da peça foi porque outros dramaturgos estavam falando que Gil Vicente estava simplesmente copiando as peças dele. E aí Gil Vicente falou assim: olha, já que eu estou copiando, me dá aí qualquer tema que eu vou criar uma peça. Os outros lançaram um tema e Gil Vicente assim fez, né? Foi lá e produziu a sua peça. E aí foi estouro, e é uma das peças mais conhecidas dele, e também foi considerada a peça mais engraçada devido a uma história muito contorcida. Agora que já sabemos um pouco do surgimento e tudo mais, vamos conhecer um pouco da história, né? A história se inicia com Inês, uma jovem, bonita, solteira, que estava ali à procura de um noivo, né, para poder casar-se, porque ela não gostava da sua vida doméstica. E aí ela romantizou, criou na sua mente que a partir do momento em que ela se casasse, ela teria mais liberdade e essas coisas todas. E aí, como foi que ela imaginou e romantizou o noivo dela, né? Um cara alegre, que cantasse, dançasse, que deixasse ela sair e assim tudo mais. E aí, chegou a casamenteira. E aí a casamenteira, que eram casamentos arranjados, né, naquela época, chega e apresenta para Inês um rapaz. E aí, de início, ela acha ele muito tolo, já exclui e tudo mais. Vai embora, cara, não quero não. Depois vem outro rapaz, e ele era um dono de posses, né, então era um cara bem remunerado, digamos assim. E a mãe fala: olha, eu gostei dele, é um cara legal, vai conseguir te sustentar. Era esse conceito que a mãe queria apresentar para ela. Só que a Inês não gostou muito não, porque falou que ele era um cara grosso, arrogante, mal ajeitado, sabe? Ela excluiu assim, deletou ele, literalmente. Depois chegou o terceiro rapaz, que foi apresentado por dois camponeses, que também eram casamenteiros. E apresentam esse rapaz para ela. De início, ele supre tudo que ela idealizou na sua mente, né? Então ele era educado, dançava, cantava, alegre. Parecia assim, seu cara. Então, né, Inês ali encantada, com suas expectativas supridas, se casa. Só que a partir do momento que eles se casam, ele se revela, mostra ser totalmente outra pessoa para ela. Ele privou ela de ir na janela, olhar assim o movimento e tudo mais. Tanto que, para ele ter a certeza absoluta que ela não ia na janela, ele botou uns pregos lá na janela para garantir. Que ele não deixava simplesmente ela cantar, né? Porque ele falou assim: não, eu quero uma mulher reservada, restrita. E ela não gostou muito, mas estava casada e não tinha muito o que fazer. Aí, esse esposo dela era soldado e estava acontecendo uma guerra. E aí ele é chamado para a guerra. E nisso, ele morre. Sim. Tanto que a história fala que ele morreu como um covarde, que não fez nada por a sua vida. Simplesmente saiu correndo e foi isso. Ela, né, uma moça esperta, muito ligeira, se deu uma de coitada pro primeiro rapaz, que é aquele mais tolinho, que ela deu um pé na bunda dele, sabe? E aí ela volta pra ele chorando, dando uma que tava triste. Ele, muito inocente, digamos assim, acolhe ela. Só que ela, uma mulher esperta, como já bem dizemos, começou a atrair ele com Ibum. E nisso que ela tá traindo ele nem desconfiava.
Um certo dia ela simplesmente chegou nele e falou assim, ela marcou o encontro, né, com o Ibuno e falou, vai lá me levar. Ele colocou ela nas costas e foi, né? Mas por que ele nunca se confiou? Ela falava pra ele que ele era um condutor espiritual, então pra ele era alguém ali religioso. Então não ia passar isso na mente dele, né? Globalmente,